Oi pessoal, começando mais um Dieta e Saúde ao vivo. Hoje a gente está com a nossa psicóloga Flávia Scavone e hoje ela vai falar um pouco com a gente sobre fome emocional. Tudo bem, Flávia? Tudo bem? Olá pessoal, boa tarde. Acho que para a gente começar falando de fome emocional, o ideal é que a gente consiga diferenciar primeiro as sensações de fome e de vontade de comer. Então, quando a gente fala de fome, pessoal, a gente está falando de uma necessidade do nosso organismo de conseguir energia para sobreviver, né? Então, quando a gente está com fome, a gente não escolhe comida. A gente come até aquele alimento que a gente não gosta, né? Então, até essa é uma boa dica para quem tem dificuldade de diferenciar, pensar na hora que está com vontade de comer alguma coisa, se aquilo é fome mesmo. Será que eu comeria aquele alimento que eu não gosto tanto assim? Porque se eu começar a escolher comida, tipo, vou lá abrir a geladeira. Então eu quero, será que eu quero comer um pedaço de pizza? Será que eu quero comer um doce, uma fruta? Quando eu começo a escolher comida, isso já não é mais fome, né? Isso na verdade está mais relacionado a um desejo. Muito provavelmente é uma busca de um prazer. Então é a vontade mesmo de comer, tá? Então, uma boa dica aí pra gente diferenciar é isso, é ver se a gente está escolhendo comida ou não, se a gente escolhe mesmo o que aparecer, se a gente come aquilo que aparecer na nossa frente. Agora, pessoal, tem algumas vezes que o que acontece? A gente está com fome, come, né? Ou a gente está com vontade de algum alimento específico, come, a gente deveria ficar satisfeito, né? Porque a gente atendeu um desejo, uma necessidade. Mas algumas vezes, mesmo fazendo isso, a gente continua se sentindo insatisfeito. A gente continua sentindo que está faltando alguma coisa, que ainda está rolando um vazio, tem ainda um desconforto e a gente não sabe muito bem o que é. E aí, pessoal, muito provavelmente nesse momento a gente está entrando em contato com a fome emocional, tá? Então, a fome emocional é aquela sensação que está relacionada a uma necessidade psicológica, né? Que muitas vezes a gente acaba confundindo essa necessidade com a fome física. E por que será que a gente faz, né, toda essa confusão? O que vai acontecendo? A gente tem que entender que essa confusão que a gente faz acontece porque as nossas sensações corporais relacionadas às emoções, elas normalmente estão aqui nessa região do nosso aparelho digestivo. Então, eu vou dar uns exemplos para ficar mais fácil de vocês entenderem, né? Por exemplo, quando a gente está com raiva. Então, alguém, de alguma maneira, alguém me incomodou, alguém brigou comigo, eu fiquei chateada com uma pessoa, não gostei, então eu fiquei com raiva. Automaticamente, o meu corpo vai começar a tensionar essa região aqui, ó, do maxilar. Por quê? Porque essa é uma reação instintiva do meu organismo. Para eu me defender, eu vou usar o grito, eu vou xingar, que nem um cachorrinho que mostra os dentes, né? Ele rosna. A gente também tem esse lado instintivo, né? Muitas vezes a gente tem vontade até de morder alguém que incomodou a gente. Só que nessa hora, pessoal, se eu não me der conta de que eu tô sentindo raiva, o que vai acontecer? Eu vou tentar aliviar essa tensão no meu maxilar de uma outra maneira. Né? E é nessa hora que a gente acaba muitas vezes recorrendo à comida. Então eu pego um punhado de algum alimento mais duro, mais crocante, porque na hora que eu começar a mastigar, aquilo vai me ajudar a aliviar aquela tensão que está acumulada no meu maxilar. Então, pelo menos naquele momento específico, eu crio um alívio para mim. A comida, ela serve para isso, ela serve para me aliviar de uma tensão que no fundo é emocional. Tá? Então, por exemplo, outra emoção, né? A angústia. Então, em algum momento, quando eu fico angustiada, normalmente a gente sente aquela bola aqui, né? Na garganta. A gente fica com essa região toda tensionada. Ou o que é muito comum a gente falar popularmente, que a gente engoliu um sapo. Então, de repente, eu não respondi a uma pessoa como eu gostaria, eu não coloquei um limite, eu não falei, eu ouvi alguma coisa e não gostei, mas eu não retruquei. O que acontece? Né? Eu fico com aquela bola na garganta, toda aquela tensão, porque as minhas cordas vocais elas ficaram tensionadas para soltar, né, uma palavra, uma frase que eu segurei. E aquilo ali vai ficar me incomodando. E se eu não me dou conta de que aquela tensão na minha garganta, ela está relacionada a uma angústia, o que eu faço? Eu intuitivamente acabo buscando algum tipo de alimento
Porque ao mastigar e deglutir, né, fazendo esse movimento de engolir, eu também vou aliviando aqui essa região do meu pescoço. Outro ponto, né, ansiedade, que é um sentimento que todo mundo normalmente associa ao comer demais. O que é a ansiedade, pessoal, na verdade? É aquele sentimento que deixa a gente num estado de alerta. É quando a gente percebe que existe uma ameaça que tá para acontecer no futuro, ela não tá acontecendo no aqui e agora, tá? Então, a gente precisa estar atento, a gente fica naquele estado de suspensão, né? E aí, naquele momento, o meu corpo vai querer um movimento, vai querer se movimentar, vai querer fazer alguma coisa, mas ele não pode porque aquela ameaça ainda não tá, né, presente. Então, toda vez que a gente fica ansioso, o nosso corpo quer se movimentar. Tanto é que quando a gente está nervoso, a gente fica, né, batendo a perna, mexendo muito as mãos, às vezes a gente rói a unha, porque o nosso corpo pede mesmo o movimento. E aí, nessa hora, por exemplo, se eu estou em casa, sentada no sofá, na frente da televisão, aí eu levanto, vou até a cozinha, abro a geladeira, como alguma coisa, volto, continuo me sentindo inquieta, levanto de novo, vou para a cozinha, abro o armário, como e volto, eu vou dando o movimento que o meu corpo precisa para me sentir mais aliviada. Só que eu uso a comida, né, para fazer com que esse relaxamento aconteça, tá? Então é lógico, pessoal, que quando a gente usa a comida para atender uma necessidade de relaxar e de lidar com alguma emoção específica, a gente tem esse alívio momentâneo, só que depois vai passar um tempo e aquilo que estava me incomodando de início não vai embora, porque eu não resolvi o problema. Então eu nem resolvi o meu problema com a raiva, eu nem coloquei para fora aquilo que eu estava com vontade de falar, ou eu não enfrentei aquela ameaça que está me causando ansiedade. Então, logo depois, né, que eu comi, passa um tempinho, eu vou começar a sentir aquele desconforto de novo. E se eu não lidar com o problema, eu vou ter vontade de comer novamente, e aí eu entro naquele processo de comer demais e mesmo assim não me sentir satisfeito, tá? Tudo bem até aqui? Tudo bem até aqui. A gente recebeu uma pergunta da Rosemary. Ela perguntou o que a gente faz, então, para curar essa fome emocional, né? Então, acho que, na verdade, a gente precisa pensar um pouquinho diferente, né? Porque a gente não cura uma fome emocional. Na verdade, as nossas emoções, elas não têm que ser curadas. Elas fazem parte do nosso organismo, elas são importantes pra gente, fazem parte do nosso equilíbrio. Por exemplo, a ansiedade. A ansiedade é um sentimento super importante para mostrar pra gente quando a gente está ameaçado, no estado de alerta. A gente não tem que deixar a ansiedade de lado, a gente tem que usar a ansiedade ao nosso favor. Muitas vezes a gente tem que parar para se perguntar por que a gente tem que estar atento, o que está incomodando, né? Então, na verdade, a gente tem que aprender a olhar um pouco mais para o nosso mundo interno, para reconhecer essas sensações, diferenciar essas sensações, começar a dar nome para elas, reconhecer as nossas emoções, os sentimentos, para que daí a gente consiga entender o que nosso organismo está precisando, né, para dar para ele mesmo uma saída para aquela situação, tá? Então aí cada emoção vai exigir da gente, né, uma forma de lidar diferente, tá? A Gi Morena, inclusive, comentou que ela é muito ansiosa e se essa ansiedade, então, pode causar a fome emocional. Pode, como a gente acabou de falar, pode sim. Por quê? Porque na hora que a gente está ansioso, a gente quer resolver às vezes um problema ou tá com uma preocupação que a gente não consegue lidar, que a gente está se sentindo impotente. Então, fazendo o movimento de comer, pelo menos naquele momento em que a gente está comendo, a gente cria uma sensação prazerosa, né? A gente cria aquela sensação na boca que faz a gente se distrair, né? Então, pelo menos por um curto espaço de tempo, a gente se sente um pouco aliviado, porque a gente, né, teve uma sensação gostosa, a gente se movimentou, a gente mastigou, mudou um pouco o foco e dá aquele alívio momentâneo. Mas lógico que o que está causando ansiedade na gente, se não for observado, se a gente não lidar com isso vai retornar e aí a gente vai se sentir desconfortável novamente. A gente recebeu também uma pergunta aqui da Farney e ela pergunta se a TPM dela pode influenciar na fome emocional. Tá. Então, na verdade, a TPM entra numa outra situação, né? A TPM, ela vai criar na gente alterações hormonais. Então, essa alteração de hormônio, né, a queda no estrógeno, ela faz com que muitas vezes o nosso metabolismo da serotonina também seja transformado, que é um neurotransmissor responsável por trazer pra gente aquela sensação de relaxamento e de bem-estar, tá? Então, é natural que no período da TPM a gente sinta mais vontade de comer alimentos
que ajudem o nosso organismo a produzir mais serotonina, que é o famoso chocolate, né? O chocolate é um bom exemplo do que faz com que o nosso organismo produza mais essa substância, tá? Então, na verdade, a TPM, ela vai deixar a mulher que sofre, né, disso, mais um estado, a mulher ela vai ficar mais estressada, ela vai se sentir mais no limite, ela vai sentir um desequilíbrio psicológico maior, né? Então ela fica mesmo mais suscetível à irritabilidade, ao nervosismo, e nessas horas a comida ela pode entrar como uma maneira também de se distrair, de relaxar, de ter prazer e de também melhorar essa química do humor, tá? A Thaisa, falando agora um pouco de formas de aliviar, né, essa fome emocional, perguntou se fazer um exercício aeróbico ajuda a desviar o foco dessa fome. Então, o exercício, tudo que faz a gente se distrair melhora, mas faz com que a gente sinta uma melhora momentânea. Então, que eu acho que é isso que é importante, que a psicologia ela traz como um ganho para a gente entender. É muito legal essa forma como a psicologia entra para ajudar na reeducação alimentar. Toda vez que a gente foge de um sentimento, o que a psicologia mostra pra gente é que ele se torna um pouquinho maior. É porque é como se existisse uma tendência do nosso organismo a dar conta, né, criar consciência daquilo que a gente não tá percebendo, tá? Então, como eu estava falando antes, o sentimento ele não tem que ser evitado. Só que na nossa cultura, muitas vezes a gente tem, né, esse treino. Então, se alguém, por exemplo, chega pra gente e fala, hoje eu tô triste, eu tô chateada, a primeira coisa que a gente ouve da pessoa é, vamos fazer alguma coisa, vamos esquecer disso, né? Vamos passar por cima, muda o foco, vamos se distrair, vamos se divertir. Como se a tristeza fosse algo que a gente tivesse que evitar e não entrar em contato. Só que a tristeza é um sentimento como outro qualquer, ele é importante pra gente, ele é importante às vezes pra gente passar por uma fase de mudança, passar de um estágio para o outro, pra gente identificar coisas que estão machucando a gente, que precisam ser transformadas. Se a gente vai ignorando o sentimento, ele vai ficando cada vez maior e ele vai criando mais incômodo. Então o ideal é que a gente não tenha medo de entrar em contato com os nossos sentimentos para lidar com eles de uma maneira direta, sem precisar, né, criar subterfúgios, né, fugir deles o tempo inteiro. E aí eu acho que vale também falar um pouco da questão simbólica da comida. Porque a nossa psique, ela conversa com a gente através de metáforas, né? São símbolos, que muitas vezes a gente acaba interpretando de uma maneira concreta. Então, olha só, a gente estava falando, né, por exemplo, da tristeza. A gente pode estar se sentindo triste e naquele momento que a gente quer de verdade, o que faria bem para o nosso organismo de verdade seria o quê? Um ombro amigo, um contato, um colo, um aconchego, um abraço, né? Um olhar carinhoso. Só que se a gente não se dá conta disso, se a gente está fugindo desse sentimento, a gente pode acabar interpretando errado essa necessidade. E aí o que a gente faz? A gente pode acabar procurando uma comida que esteja, né, de alguma maneira relacionada na nossa memória com ambientes ou com situações acolhedoras. Então eu posso querer comer aquele bolo de chocolate que eu comia, que a minha mãe fazia pra mim quando eu era pequena, ou aquele brigadeiro que sempre tinha nas festas da minha família, porque nessa hora eu tô tentando buscar aquele ambiente acolhedor, aquela sensação de estar com as outras pessoas, de ter todo mundo junto, do carinho, só que eu tô buscando isso através do alimento, porque eu não me dei conta do que realmente eu estava precisando. Então, se eu entro direto em contato com a minha tristeza, por exemplo, o que eu posso fazer? Eu posso ligar para alguém, eu posso me acarinhar, dar alguma coisa boa para mim, eu posso conversar, eu posso... sei lá, daí cada pessoa de alguma maneira vai tentar atender essa tristeza de uma forma mais legítima para que a gente se sinta mesmo melhor. A Maria José perguntou se comer, mesmo sem ter fome, é normal. Não existe o normal e o anormal. Existe o que faz a gente se sentir bem e o que faz a gente se sentir mal, né? Então, em psicologia, esse conceito de normal e anormal é muito variável, né? A gente às vezes fala o que é normal, o que a maioria das pessoas fazem. O que a gente sabe é que muitas vezes a gente come sem ter fome, sim. Até porque a comida tem a ver com prazer, né? Muitas vezes a gente come um doce, uma sobremesa, a gente já está satisfeito, a gente não precisa de energia. Mas é gostoso, né? Faz a gente estar junto, a comida tem a ver mesmo com comunhão, com, né, com esse
relacionamento social. Então, eu acho que sim, é normal. O que a gente poderia falar que não é legal é quando, de alguma maneira, esse impulso de comer, ele acaba tomando conta da gente, né? Aquele impulso que fica forte demais, a gente se sente sem controle, que aí já está mais relacionado à compulsão alimentar. E aí, com certeza, as pessoas que passam por isso acabam sofrendo mais, se sentindo muito impotentes, podem se sentir mais deprimidas, porque não conseguem lidar com o impulso. É um pouco diferente. Falando um pouco mais dessa questão da fome emocional, a que momento que a pessoa deve procurar um profissional, um psicólogo para realmente ajudar ela? A partir de que ponto que isso passa a ser um problema mesmo? Olha, Ana, então é um pouquinho que eu estava falando agora em relação à tristeza. Eu sempre falo que só a gente sabe o grau do nosso sofrimento, né? Só a gente consegue saber o quanto que um comportamento, que uma situação está prejudicando a nossa vida, tá? Então, quando a gente começa a deixar de fazer algumas atividades, a gente começa a se esconder, a gente começa a perceber que aquele nosso comportamento está limitando a gente de alguma maneira, que a gente tem uma depressão envolvida, uma sensação de falta de controle, quando a gente não está feliz, quando a gente sente que não consegue lidar com aquilo sozinho, é o momento sim da gente procurar alguém. E falando em fome emocional ou em compulsão alimentar, que é até um assunto, né, para uma outra conversa, mas eu acho que é importante já adiantar que a gente precisa procurar profissionais relacionados a essa área. Então é legal a gente procurar ou um psiquiatra, ou um psicólogo, ou um nutricionista que de alguma maneira seja especializado em transtornos alimentares. Porque aí esse profissional vai conseguir ajudar a gente a fazer um diagnóstico, esse precisa ser um contato pessoal, né? E também para indicar o tratamento mais adequado para aquela pessoa fazer, que provavelmente vai ser um trabalho multidisciplinar, tá? Entendi. É saudável a gente fazer pequenas substituições? Por exemplo, eu tenho muita vontade de comer um chocolate agora, então talvez comer uma outra fruta que seja doce, ou até buscar um exercício para evitar mesmo comer muito? Eu acho que isso tem até a ver um pouco mais com a nutrição. Eu acho que quando a gente está falando de vontade de comer, até na reeducação alimentar existe sim uma filosofia da gente não encarar nenhum alimento como sendo um alimento ou permitido ou um alimento proibido, né? A forma como a gente lida com o alimento que precisa ser transformada. Então, quando a gente está, por exemplo, com uma vontade legítima de comer um chocolate, acho que não há problema algum de você ir lá comer o chocolate. Quem está, por exemplo, fazendo um programa como o nosso, de poder olhar o diário, ver quantos pontos aquele chocolate tem, se ele cabe ou não naquele dia, né? E satisfazer aquele desejo. Agora, como a gente estava falando antes, quando o chocolate entra na nossa vida, para que a gente se distancie do nosso mundo interno, né? Para que a gente fuja de um conflito, a gente da psicologia sabe que isso acaba não dando muito certo. Então, acho que são coisas diferentes. Desejo, vontade, fome emocional. É importante a gente diferenciar uma coisa da outra, tá? Bom, a gente está recebendo ainda algumas perguntas, mas o nosso tempo está acabando. Eu acho que vale finalizar, então, né? Eu acho que como lidar com tudo isso, o que é importante. Então, na hora que a gente começa a identificar, né, a entrar em contato com o nosso mundo interno, a gente vive mesmo num mundo tão agitado, a gente está sempre fazendo tanta coisa ao mesmo tempo que a gente se esquece de olhar para dentro, de escutar o nosso corpo, de prestar atenção nas nossas sensações corporais, então de se conhecer melhor. Então, para lidar mesmo com a fome emocional, quem está querendo mudar a maneira de se alimentar e sente que tem essa dificuldade, precisa guardar um tempinho para olhar para si mesmo, né? Ou mesmo até buscar um tratamento, porque o autoconhecimento e o desenvolvimento de uma consciência corporal é fundamental para a gente conseguir escutar mesmo o nosso organismo, saber o que ele está pedindo, né? Dá para ele atender a necessidade, né, do nosso organismo como um todo, tanto do nosso corpo como da nossa psique, para que daí a gente se sinta realmente satisfeito de verdade. Vamos só refrisar mais uma vez qual então a diferença entre a vontade de comer e a fome emocional. Então, vontade de comer é quando a gente tem um desejo de ter um prazer relacionado a um alimento, né? Então eu gosto muito de chocolate, então eu tô com uma vontade de comer chocolate, eu como aquele chocolate, eu vou ficar feliz, eu vou me sentir satisfeita, né? A fome emocional é quando eu vou lá,
não sei nem direito muito bem o que eu quero comer, eu como, e a sensação de vazio, de falta, de insatisfação, ela continua lá, ela não é atingida. Então isso é uma demonstração de que provavelmente o meu desejo é de um outro lugar, eu tenho uma outra necessidade que eu interpretei errado e não entendi direito o que é. Então é isso, pessoal. Muito obrigada por comparecerem ao nosso ao vivo. É sempre um prazer falar com todo mundo. Na quinta-feira a gente vai ter mais uma transmissão com a nossa nutricionista, dessa vez sobre dieta detox. Todos estão muito convidados a assistir. Então é isso. Tchau, tchau e até a próxima. Tchau, tchau, pessoal.